Deixa eu voltar com a Ana, direto de Washington. Paula, eu só queria o Couch, até para dar uma folga para o Couch, porque o Couch está aí também, né? Coitado, está falando há quantas horas? Muito obrigada pela cobertura do Brasil, Couch. É só para pegar esse gancho também do Piotr em relação... Eu vou insistir muito, eu insisto há bastante tempo, já digo há alguns anos, em relação às similaridades de Donald Trump com a era Ronald Reagan. Eu insisto muito nisso, Paula, porque esse fio de ligação histórico que o Donald Trump faz não é uma coisa sem querer, é pensado. A campanha pensou, a outra campanha em 2016 pensou nisso, essa campanha também, do slogan até as políticas públicas, a reforma tributária. Mas agora que o Piotr mencionou, mais uma coisa, hoje quando o Donald Trump ele diz que ele deve a vida a Deus, né, e que se Deus o salvou das duas tentativas de assassinato, uma inclusive com a bala ali, né? Nunca vamos esquecer aquele 13 de julho, com o sangue escorrendo ali no rosto e ele de punho cerrado gritando fight, 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 né? Lutem, lutem, lutem. Ronald Reagan também, 3 meses dentro do primeiro mandato dele, em 1991, ele também sofreu uma tentativa de assassinato. E no hospital, ele disse exatamente a mesma coisa. Então, Donald Trump faz essa relação proposital com uma era de ouro na América, que foram os anos 1980. Ronald Reagan, na época, disse, depois, né, de ter passado por uma cirurgia e a bala ter sido extraída ali pertinho do pulmão, ele disse que ele foi salvo pela mão de Deus e que agora ele estava entregando a vida dele a Deus para salvar a América, salvar as pessoas e trazer a paz ao mundo. Então vocês podem perceber que existe essa ligação de slogans, de políticas, de reformas, de discursos também. Donald Trump bebe muito na fonte Ronald Reagan. E, Paula, antes de passar aí para vocês, quero trazer aqui rapidamente eu importei de Londres o nosso querido Ivan Kleber, que veio passar frio comigo. Falei, você vai passar frio comigo. E fizemos a cobertura hoje e eu queria ouvir de você, Ivan, suas impressões sobre o dia de hoje, uma agitação aqui, né, danada, mas principalmente aquilo que a gente estava conversando. Na entrada do governo Donald Trump, já os números de aprovação dele. Bom, antes de mais nada, uma saudação especial a toda a audiência da Revista Oeste e também aos colegas de bancada. Saiu um dado muito interessante ontem, Ana, da emissora CBS News, que não é uma emissora tão amigável assim ao Partido Republicano, que aponta que 60% dos entrevistados estão otimistas em relação ao governo Trump. Não é muito comum, nessa época, você ter uma aprovação tão alta, ainda mais que nós tivemos as nomeações já de alguns cargos, e geralmente tem um desgaste quando você nomeia um cargo, alguém fica descontente, né? Enfim. Mas um dado dentro do dado, ainda mais importante, que mostra uma tendência. 67% das pessoas da faixa etária de 18 a 29 anos estão otimistas com o governo Trump. Ou seja, a juventude está otimista com o governo Trump. E que é uma tendência que está acontecendo na Europa, e agora nós tivemos a confirmação aqui nos Estados Unidos, cada vez mais jovens votando em candidatos, em pautas, em políticas da direita. Não contente com a pesquisa da CBS, Ana, nós aqui, eu e o César, fizemos a própria pesquisa da Oeste nas ruas ontem. A gente foi em um evento, enfim, conversamos com pessoas e realmente me impressionou a quantidade de jovens neste evento que o Donald Trump fez ontem aqui em Washington. Então, isso mostra essa tendência, como eu dizia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, de cada vez mais os jovens buscarem uma alternativa à esquerda. E isso está apavorando tanto os partidos de esquerda na Europa, como aqui nos Estados Unidos, porque até pouco tempo atrás era uma certeza, entre aspas, que o jovem votava em candidatos em partidos da esquerda. Isso não está acontecendo mais, é um fenômeno que vem ganhando uma certa relevância pós-pandemia,
E nesse sentido, então, muito do que foi anunciado pelo Donald Trump hoje no discurso dele, agora presidente Donald Trump, né, no discurso dele de posse, já vinha sendo discutido na mídia, enfim, já vinha sido falado e as pessoas aprovaram. Então, as pessoas estão dando ali uma espécie de cheque em branco para os próximos anos da administração Trump, Ana.